Fala, jovem, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Frozen Cash. Aqui nós vamos falar sobre oftalmologia, sobre anestesiologia, sobre a vida fora da matéria, sobre o mundo invertido entre esses dois mundos, talvez um pouco sobre medicina. No episódio de hoje nós vamos falar sobre jejum pré-operatório. O que você precisa saber para fazer o seu paciente ter uma jornada magnífica? Primeiro ponto. Já foi, né? Seu paciente precisa estar de jejum para a cirurgia. Parece uma coisa óbvia, mas não é. De onde surgiu essa ideia? Em 1946, um cara chamado Mendelssohn, ele fez uma observação que diversas pacientes obstétricas desenvolviam uma pneumonia aspirativa que ele relacionou à aspiração do conteúdo gástrico, que é ácido, levando a um quadro de pneumonia grave, arrastada, que levava o paciente, eventualmente, a desfechos muito ruins. Esse quadro evoluiu ao longo dos anos e fez com que a cultura de dieta NPO, que é o latim para nulla per os ou nada pela boca, fosse adotado em algumas instituições como dieta zero a partir da meia-noite. Meia-noite, esse paciente internado deixava de ser alimentado, em algum momento no dia seguinte, ele seria operado com toda segurança pela equipe. Qual é a fundamentação por trás dessa orientação? É simplesmente esvaziar o conteúdo gástrico e favorecer o aumento do pH. Ora, vejam só, se o estômago está vazio, a tendência é que o seu pH não esteja tão ácido, ou seja, ele esteja mais alto, e a probabilidade desse paciente regurgitar o conteúdo gástrico é mais baixa. Em 1999, a Sociedade Americana de Anestesia, também conhecida nas rodas boêmias como ASA, de American Society of Anesthesiologists, fez a primeira Preoperative Task, que é a primeira recomendação de jejum pré-operatório. Isso fez com que essa recomendação de jejum total a partir de meia-noite fosse flexibilizado. Por exemplo, o jejum para alimentos líquidos claros caiu de o horário que fosse a partir da meia-noite para 4 ou 2 horas. E periodicamente essas recomendações foram reavaliadas. Tem reavaliação de 2011, tem reavaliação de 2014 e tem outras avaliações mais recentes, deixando períodos mais específicos de jejum. E qual é o racional por trás dessas recomendações? O que a gente aprendeu ao longo desses estudos? Anestesia é uma ciência razoavelmente jovem. O primeiro registro de anestesia da história é de 1846. 100 anos praticamente antes da síndrome de Mendelssohn. E ao longo desses outros anos, os próximos 80 anos de vultuosas inovações científicas, também tivemos conhecimento médico associado. E isso trouxe o entendimento de artigos como esse aqui. O que esse artigo traz? Ele diz o seguinte: não existem doses seguras de anestésicos venosos em relação à patência do esfíncter esofagiano inferior. Traduzindo para o seu latim, diz o seguinte: não importa a dose do que você for fazer na veia do seu paciente, o esfíncter esofagiano vai abrir e, se tiver comida, vai broncoaspirar. É isso que está dizendo nesse artigo. Tá, mas me explica melhor isso. O anestésico venoso, ele gera relaxamento da musculatura lisa. E
todo o tubo gastrointestinal, ele é feito de musculatura lisa. E se ele está relaxado, o conteúdo que está no estômago, que está ali fazendo hora para ser eliminado para o duodeno, ele pode, por estase, porque o paciente, quando ele está deitado para cirurgia, ele está em 180 graus. Por estase, aquele líquido ele pode se deslocar ao longo do esôfago. E se ele se desloca ao longo do esôfago, a tendência é que ele vá em direção à faringe, à orofaringe. E se ele está ali, para onde ele pode ir? Para onde ele não deve, que é o quê? A traqueia. E o que é a traqueia? A traqueia é por onde passa o ar. E se você tem regurgitação de conteúdo gástrico para a traqueia, por onde só deve passar ar, o que acontece? Pneumonite química. E aí, vamos pintar um quadro clínico aqui para você. Digamos que o seu paciente vai operar de catarata, cirurgia rápida, tranquila, 10 minutos. O paciente faz essa cirurgia apenas com colírio. O paciente foi sem jejum. Chegou na sua unidade e na sua unidade, seu paciente tomou um café com leite e comeu uma empadinha. Ele deitou na maca, você fez o seu diazepam no seu paciente, porque ele também não informou que ele estava de estômago cheio. E o que aconteceu? Ele começou a salivar. Ele começou a salivar, começou a tossir, porque aquele conteúdo gástrico começa a incomodar a traqueia e você tem o reflexo de tosse. E definitivamente ele começou a regurgitar aquele conteúdo. Só que o conteúdo que ele começou a regurgitar já era com campo sob o rosto. E só foi observado que ele estava tossindo. Para onde foi o conteúdo? Para lá mesmo, para o pulmão. E agora você tem um paciente desaturando, que estava acordado até 30 segundos atrás, desaturando a sua maca, broncoaspirando. Jovem. É isso que acontece quando o paciente não respeita o jejum. Existem alguns protocolos flexibilizando o jejum no contexto de cirurgia ambulatorial. Cirurgia ambulatorial é aquele tipo de cirurgia que não é em ambulatório, é porque ele é em regime de internação ambulatorial. O paciente chega para fazer cirurgia, faz a cirurgia e vai embora para casa. Em outras palavras, o paciente está lá deitado, dormindo ou não, mas quando retira o campo da face do seu paciente, você tem que performar o milagre de Lázaro, que é levanta-te e anda. O paciente tem que ir embora para casa. E como é que você faz para explicar que o paciente que entrou andando para fazer uma cirurgia de 10 minutos vai ter que ser entubado e transportado para uma outra unidade grave porque ele broncoaspirou, porque ele comeu uma empadinha na unidade? É muita fome, né, jovem? Jovem, na minha unidade, o paciente ele vem com roupa de rua, ele vem, opera, não pega o acesso, não cedo, precisa fazer jejum? Vamos ponderar que eu concorde com a sua estratégia de facilitar as coisas, deixar o paciente sem precisar trocar de roupa, ele bota o avental por cima. Você já fez uma concessão. Agora você está fazendo uma outra concessão, que é, não precisa pegar acesso para o seu paciente. É um processo de segurança a menos, já são 2 processos de segurança a menos. E aí você não cede o seu paciente, menos uma segurança, já são 3 processos de segurança a menos. Ah, mas se precisava bloquear. Ok. Digamos que no processo todo o seu paciente fique ansioso ou sinta dor, e por conta disso tudo ele tem um colapso cardiocirculatório. E aí ele tomou café da manhã, ou ele almoçou. Ele vai vomitar, ele vai broncoaspirar. E é isso que vai acontecer. Valeu a pena você ter feito isso tudo? Aí o paciente, mesma coisa. Chega andando, acha que vai fazer uma cirurgia rápida e vai embora para casa e sai entubado. Não vale a pena. Quanto mais concessão você faz, mais problema você vai ter que resolver se seu paciente tiver um colapso. Então,
evite concessões. No final das contas, o jejum e todas essas atitudes vão servir simplesmente para que o seu paciente fique com o estômago vazio e o pH gástrico suba. pH gástrico subindo significa menor acidose gástrica. Menor acidose gástrica é menos ácido clorídrico indo para o pulmão. A gente fez um vídeo recente sobre as canetas emagrecedoras e o risco de broncoaspiração. Esse risco é real. A recomendação mais recente de você, ok, não precisamos suspender a canetinha por 3 meias-vidas, mas você vai ter que fazer um jejum mais prolongado, você vai ter que fazer... Olha a preocupação que se tem com a presença de conteúdo gástrico dentro das cirurgias, antes das cirurgias. Isso é real e é grave. O risco de broncoaspiração é uma coisa de 80 anos atrás. Ninguém vai inventar a roda nesse momento. Não existe dieta segura no seu paciente no período pré-operatório que mantenha esse paciente de estômago cheio e sem risco. Mas, Hugo, qual é a recomendação? A recomendação, jovem, você sabe, paciente que vai operar, ele precisa estar com o estômago vazio e com pH gástrico, a princípio, mais levantado. Quais são as atitudes que você faz para que você consiga lograr êxito nesse seu planejamento? 2 horas de jejum para líquidos claros, 4 horas para leite materno, 6 horas para alimentos leves e, a partir daí, 8 horas para alimentos mais gordurosos. Pacientes que têm uma maior propensão a fazer estase gástrica, paciente com hérnia de hiato, paciente obeso, paciente diabético. Esses pacientes vão precisar fazer um jejum mais prolongado. Eventualmente você vai precisar fazer POCUS gástrico nesses pacientes. Pacientes que usam caneta emagrecedora. Canetas emagrecedoras fazem com que o trânsito gastrointestinal fique mais preguiçoso, aumenta o resíduo gástrico. Você não suspende essa medicação mais 3 meias-vidas antes. Você mantém essa medicação ou suspende só a dose do dia. Mas você vai fazer um jejum um pouco mais avançado. O que a sociedade diz? 24 horas de alimentos sólidos e 12 a 8 horas de alimentos líquidos de jejum. Curtiu, jovem? Curtiu? Então faz o seguinte, curte a gente, se inscreve no canal. Se você está no Spotify, dá 5 estrelas pra gente. Entra aqui no nosso site. Em breve esse conteúdo vai estar numa aba lá para você baixar. Então, fica ligado, que semana que vem a gente vai ter mais um conteúdo exclusivo para você. Você vai ter uma outra entrevista maravilhosa aqui neste canal. Um enorme, gigantesco abraço para você, meu caro jovem.